Olá, pessoal! Nessa videoaula, nós vamos saber um pouquinho sobre os exercícios das páginas 228 e 229. No exercício 31, você deve ler o enunciado, analisar a tabela e depois ver como a Agla e o José justificaram a comparação entre os números para descobrir qual era o menor. Olha só, a Agla ela comparou as ordens, começando da maior para a menor, e descobriu qual era o menor dessa forma. O José, ele contou a quantidade de zeros que havia em cada número, e por isso ele descobriu qual era o menor. Um deles está errado, um deles está certo. Eu quero que você analise e depois vá lá no grupo do WhatsApp e diga para mim quem você acha que estava certo e por quê, tá bom? Letra B. Você agora vai comparar esses dois números usando esses sinais. Não, prof, é muito difícil, eu nunca sei qual é o sinal do maior e qual é o sinal do menor. Minha nossa, eu também sempre me confundia. Mas hoje vocês vão aprender. Este é o sinal do maior e este é o sinal do menor. Esse sinal significa maior que e esse sinal significa menor que. Prof, mas eu ainda me confundo. Olha só, esse sinal aqui, que está com a boquinha aberta para o lado esquerdo, é o sinal maior que. Mas esse sinal, com a boquinha aberta para o lado direito, é o sinal menor que. Ai, prof, eu nunca vou lembrar disso na hora da prova. Não vai mesmo. Eu nunca lembrei, até que um dia eu descobri que a boca aberta sempre fica para o lado do maior. Então, não precisa lembrar qual é o sinal de maior e qual é o de menor, muito menos para que lado a boca de cada um deles fica aberta. É só você sempre abrir a boca para o lado do número maior. Então, pessoal, basicamente, você vai colocar a boquinha aberta para o lado maior. Qual desses é o maior? Para o lado maior, tu vai botar a boca aberta, tipo Pac-Man, sabe? A boca sempre aberta para comer. Então, tu lembra do Pac-Man. Deixa a boquinha do Pac-Man aberta para o lado do número maior, porque daí vai dar sempre certo. Entenderam? Fácil, né? Ai, prof, simplificou tudo na minha cabeça. Boca aberta para o número maior. Muito bom. Aí você vai fazer o 32, que é nada mais, nada menos do que colocar o sinal de maior ou menor. Lembrando que é só colocar a boquinha aberta para o lado do número maior. Entenderam? Sim. Muito bem. Aí, olha só, alguns não são nem maior nem menor, são iguais. Aí põe o sinal de igual, tá bom? Igual. Aí você vai perguntar para um colega como ele fez para compor os números. Vocês fizeram da mesma forma? Ai, 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 prof, que difícil isso. Se você tem, né, o contato de algum coleguinha que você sempre conversa pelo WhatsApp, você pode perguntar para ele. Se você não tem, você pode perguntar no grupo, falar, pessoal, como vocês fizeram? Eu fiz assim. Tá bom? Pelo grupo a gente consegue fazer as interações, né? Não é a mesma coisa que na sala de aula, mas já ajuda bastante. 33. Você vai falar qual é o maior número que se pode formar com esses algarismos. Dica: tem que começar pelo maior, colocando do maior para o menor, porque daí tu vai colocar o maior número na maior ordem e vai ter o maior valor. E embaixo você vai escrever os 4 números que você descobriu aqui em cima em ordem crescente. A ordem crescente, pessoal, é daquela que começa no menor e cresce até o maior, se lembraram? Então, tu vai pôr do menor até chegar no maior. É esses números aqui de cima, só que agora você vai pôr em outra ordem, tá? Do menor para o maior, os números que você formou. Então, você vai fazer o exercício 34, que pergunta qual é o maior número de 6 algarismos que é possível escrever. Então, se o número tem 6 algarismos, ele pertence à centena de milhar. Ele tem unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Você poderá repetir o mesmo algarismo quantas vezes for necessário, tá? Você pega na dica. Pega na dica da prof. Beleza? No 35, você vai completar a tabela da página 245. É essa tabela que está aparecendo aqui em cima da minha cabeça.
beleza? Que está na página 245. Você vai completar com os números que faltam, seguindo a lógica de cada sequência. Não se esqueça, para descobrir a lógica, é só você ver a diferença entre os primeiros números e continuar mantendo essa diferença. A diferença é sempre uma conta de menos, sempre o maior menos o menor. É assim que você descobre a diferença e é assim que você descobre qual é a lógica de uma sequência. No exercício 36, você vai fazer a leitura do enunciado e você vai perceber as informações que foram dadas. Em seguida, você vai responder em qual mês eles negociaram o maior valor e como você descobriu isso. Vai precisar comparar esse valor no mês de janeiro e o valor do mês seguinte, tá? Qual era o maior? Você vai descobrir e vai dizer como fez isso. E quanto foi negociado a mais nesse mês? Para saber quanto foi negociado a mais, eu tenho que saber qual foi a diferença. Qual é a conta da diferença? Isso mesmo, a conta da diferença é a subtração, a conta de menos. Então, na letra B, você precisa fazer uma conta de menos, nem que seja mentalmente, mas é uma conta de menos, tá? E o clique, ele tem aqui uma explicação de como comparar os números para saber qual é o maior. Então, nós começamos comparando as maiores ordens, tá? Se eu sei que esse número aqui é de uma ordem maior, eu já sei que ele é maior. Mas se for da mesma ordem, eu comparo. Ó, aqui é igual, aqui é igual, aqui é igual, aqui continua igual. Ó, até o quarto dígito era igual. Apareceu a primeira diferença aqui na segunda ordem, que é a casa da dezena. Esse é maior do que esse, porque esse é 7 e esse é 4. Então, esse número todo é maior. Por quê? Porque era tudo igual, até que a primeira diferença que apareceu foi na segunda ordem e esse número era maior, tá bom? Então, você vai ler certinho como que faz a comparação dos números. Mas, ó, se eles são iguais nas maiores ordens, você vai comparar até a ordem que é a maior em que aparece diferença. Você não vai começar olhando pela unidade, você vai começar olhando pela maior ordem, até encontrar uma diferença entre as ordens. Agora, se forem de ordens diferentes, é muito fácil, né? O número que pertence à maior ordem é o maior. Mas se forem de ordens iguais, igual a este, tu vai comparando ordem a ordem, ó, sexta com sexta, quinta com quinta, quarta com quarta, terceira com terceira, segunda com segunda. Opa, esse foi maior, então esse número é maior. Beleza? Se tiver alguma dúvida e não souber como fazer algum exercício, é só perguntar para a prof. Lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Que a prof responde você. Diz qual é o exercício, qual é a dúvida que a prof te explica. Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau!